Falando de maneira bem objetiva, assim, ou até mesmo me permitindo ser menos técnico, mas para tentar só dar a ideia geral da coisa, o que acontece? O sujeito, bom, normalmente o autor da herança, o patriarca, aquele que detém efetivamente o patrimônio, ele tem lá a pessoa jurídica, ele já tem todo o seu patrimônio ali integralizado via cotas daquela pessoa jurídica. E aí, ele, o que ele faz? Ele doa as suas cotas para seus herdeiros. Logo, ele não vai ter mais, né? Não teria mais qualquer direito ali naquela empresa, barra ou vírgula, ou ainda parênteses. Ele doa, mas grava aquelas cotas com um usufruto. Ou seja, ele não vai ter mais a propriedade, mas ele vai ter lá a possibilidade de usufruir, de usar e gozar. Ele não vai poder dispor mais, mas ele vai poder usar e gozar daquelas cotas, inclusive no que tange a eventuais recebimentos derivados dessas cotas. Então, basicamente é isso. O sujeito constitui lá a pessoa jurídica, o patrimônio já está tudo lá, os herdeiros já estão todos como sócios dessa pessoa jurídica, está tudo belezinha. Aí ele vai doar as cotas para os seus eventuais herdeiros, grava essas cotas com usufruto, e aí ele fica lá, se beneficiando, entre aspas, que eu vou explicar por que eu estou falando esse entre aspas, dos direitos ali, né, que aquela pessoa jurídica vem gerando, ou está gerando, ou gerará, ou gera, e amanhã ou depois, se por um acaso ele partir dessa para melhor, está garantido aí que as cotas já estão no nome dos herdeiros. Ele, aí sim, ele não vai precisar fazer inventário, e aí ele simplesmente vai ser dado a baixa do usufruto daquelas cotas. As cotas já tem o dono lá, os donos delas, que seriam os herdeiros, tudo resolvido, pronto, acabado. Ok? Então tá resolvido, a aula tá dada, pronto, vamos embora. Claro que não, né, meus amigos? Claro que não, principalmente por uma questão que eu disse agora. Eu já também, quando a gente vai falar de planejamento sucessório patrimonial, quando a gente vai falar de holding, a gente já combateu aqui várias vezes essa ideia de que não vai, o inventário vai acabar. Se bem que até pararam de falar por aí isso aí, viu? Eu não sei não, andei reparando aí, o pessoal andou parando de falar isso aí. Tem que dar umas cutucadas, né? Senão não tem graça. Mas quando se falava aí, né, que não ia, o inventário acabou, o inventário vai acabar, e aí sempre vinha aquela história. Mas espera aí, se tiver cotas em nome do falecido, essas cotas devem ser objeto de inventário. Qualquer patrimônio que estiver no nome do falecido, exceto aqueles lá de um valor, né? Agora eu não me lembro exatamente como a lei fala, né? Daquela possibilidade de alvará, enfim, certo como for valores menos consideráveis. Então, no caso de cotas de uma pessoa jurídica, se houve o falecimento do titular daquelas cotas, tem que sim fazer o inventário. Só que aqui eu falei que no caso dessas cotas já terem sido doadas e gravadas com usufruto, não teria que fazer o inventário. Ok, não tem mesmo que fazer o inventário, só tem que dar baixa no usufruto. É bem mais prático, é bem mais barato do que fazer um inventário de cotas, né? É um simples comunicado, termo, né? Junto lá, a junta comercial que faz nesse caso aqui, no caso das pessoas jurídicas, o papel do cartório, né? E você vai comunicar, igual como você vai comunicar uma baixa de usufruto de um imóvel. Você vai comunicar na junta comercial, que é o órgão competente, a baixa desse usufruto dessas cotas sociais, né? Averbar da forma devida, fazer. Aí vai ter um pouco, vai ser um pouco mais, vai ter que ter um pouco mais de alguns cuidados técnicos, já que tem uma escrituração contábil também envolvida nisso, enfim. Mas aí você vai fazer isso lá. E aí fala, então tá bom, professor, que ótimo, né? Então, ó, tá vendo? Tem sim como evitar, não ter inventário, etc. Beleza. Só que uma das grandes questões, pelo menos
que a gente vê, o pessoal tem grande preocupação, a questão tributária envolvendo o planejamento sucessório patrimonial. Por isso que a questão da integralização das cotas, né, é sempre uma questão com cuidado, que deve ter um cuidado, já que a gente tem que entender o patrimônio de quem está entrando, saiu, já era dos sócios, ou não é dos sócios, ou era de um terceiro, porque dependendo vai ter que recolher o ITBI, que tipo de patrimônio está fazendo. A gente sabe que a integralização de cotas não é tributada nos termos da Constituição, desde que seja, né, para o desenvolvimento daquela atividade empresária. Não é qualquer coisa assim que você pode integralizar de qualquer jeito, que senão pode virar um problema. Tem a questão do ganho de capital, que a gente já falou isso aqui várias vezes. Enfim, são assuntos que a gente já tratou. Eu não estou falando de integralização de cotas agora. Mas eu quero falar que quando eu realizo essa doação, existe a incidência do ITCD. Né? Existe a incidência do ITCD. Você tem um modelo de doação, né, com usufruto vitalício, essa alteração contratual, que é relativamente simples, só que você vai ter que regularizar essa doação junto à fazenda estadual. Né? Eu vou até ler para vocês aqui um modelinho aqui que eu tenho. Ó. Você vai qualificar as partes. Cláusula 1. O sócio tal doa integralmente suas cotas para o sócio X. E escreve, com gravame de usufruto vitalício, conforme condições expostas nessa alteração. E aí você vai colocar lá embaixo, tem gente que faz um quadrinho, dispondo como é que vai ficar aquilo ali. E aí, vamos dizer, existem algumas questões que devem ser consideradas com relação a cláusulas restritivas de propriedade, que eu vou falar delas aqui, com relação à manutenção dos direitos políticos e econômicos da sociedade. Podem também haver doações com condição. Só que antes de chegar nessa etapa, a gente tem que lembrar lá, né, o artigo 156 da Constituição que fala dessa questão da isenção de tributos em caso de integralização de capital para realizar o exercício do contrato social. Nesse caso aqui, gente, como houve a doação de cotas, não tem jeito, você vai ter que recolher o ITCD. Você vai ter que recolher o ITCD. Vai fazer uma apuração junto à Receita Estadual e recolher o ITCD referente àquelas cotas, né? Cotas, por óbvio, integralizadas. Cotas que carregam junto, digamos assim, um patrimônio. Você já vai ter que ter esse cuidado também de, ao redigir o contrato social, ao criar, né, ou criar não, né, ou deixar claro lá as proporções que eventualmente seriam, caberiam a cada um, inclusive com as respectivas, o respectivo patrimônio que integraliza as cotas que caberiam a cada um. Você vai ter que ter esse cuidado e vai ter que fazer o recolhimento do ITCD. Inclusive, igual em São Paulo mesmo, né, tem uma regra própria com relação... Quando eu falo regra própria, não é criar uma lei, né, gente? Mas tem balizas próprias com relação a como avaliar essas cotas, né, para fins de recolhimento de ITCD. Então, é mais uma questão que deve tomar cuidado. Porque, primeiro, que as fazendas por todo o Brasil estão atentas a esse tipo de movimentação. Né? A gente não vive num mundo paralelo. As receitas Brasil afora, né, já tem acompanhado aí a disseminação. É assim que fala? Falei certo? Né? A propagação, melhor dizendo, para não ter problema de eu falar nada errado aqui. A propagação desse tipo de movimento, de cláusula, né, de artifício, que não é novidade, né, gente? Não é novidade, mas que tem se popularizado mais. Então, a Receita vai ficar atenta, né, para verificar, olha, será que não está havendo uma subvaloração dessas cotas? Será que o bem que está sendo integralizado, ele não vale muito mais do que o valor que foi atribuído às cotas que seriam competentes a esse bem ou aos bens em questão, que integralizam bem? Porque tem aquela ideia também, né, que alguns pensam de subestimar, né,
de reduzir, de colocar, de atribuir um valor menor às cotas, na esperança de que, ao ser avaliadas nesse valor menor, pagar um TCD menor com relação àqueles bens que integralizam aquelas cotas. Falando de maneira mais objetiva. As cotas são lá, a elas é atribuído um valor de 100 mil, só que existe um patrimônio que integraliza essas cotas, que vale, na verdade, 500 mil. A Fazenda está atenta a isso. Por isso que, por exemplo, em São Paulo existem normas próprias com relação a isso. Quando falo normas próprias, é um protocolo que deve ser observado pelo agente da Fazenda para verificar se junto àquela doação de cotas não existe ali, vamos dizer lá, o famoso boi na linha. Né? Verificar, mas peraí, então tá, isso está tudo integralizado, certinho, patrimônio, foi integralizado via esse bem imóvel aqui, foi pago tributo, na época até foi pago tributo com relação a isso, ou se não foi, foi tudo feito com a devida justificação, é para desenvolver aqui a atividade referente ao contrato social, enfim, tá ok com relação a isso. E aí vou olhar, mas peraí, onde é que é esse terreno? Quanto que ele efetivamente vale hoje, quanto que foi avaliado, corresponde ao valor das cotas, etc. Então tem que tomar cuidado, que pode ser que você pau nisso aí, né? Tome pau nisso aí. Então não venha querer fazer jeitinho de subvalorizar o patrimônio que foi integralizado às cotas e depois, ao fazer a doação das cotas, ter a ideia, né, ter o desejo de ter um pagamento de tributos menor. Né? Aqui em Minas Gerais, né, gente, tanto doação como causa-morte é o mesmo valor, é 5% ITCD. Em alguns outros estados, a doação por si só já vale a pena, porque ela já é menor, o tributo já é menor do que a causa-morte. Né? Então, se você está antecipando, de alguma forma você já está economizando ao deixar de pagar o tributo na hora da eventual falecimento. Ok? Então, beleza. Feito essa consideração, voltamos aqui para os aspectos do nossa doação. Primeira coisa, a posse, o uso, a administração. Vejam bem, a administração e a percepção dos lucros das cotas ora doadas serão integralmente dos doadores usufrutuários, na proporção das cotas doadas, sendo que o exercício desse direito será sempre realizado pelos doadores. Então, você manter ali a administração, né, o controle político/econômico daquelas cotas dentro do contrato social é um cuidado essencial para que essa operação efetivamente dê certo. Outra questão, as cotas recebidas em doação devem ser incomunicáveis a terceiro, sendo vedada sua venda para terceiros sem anuência expressa dos sócios e dos usufrutuários. Né? Tem que deixar claro isso, para evitar que terceiros entrem. E aí tem aqueles cuidados também, uma outra aula que eu dei aqui, que é complementar a essa, gente, quando eu falo de penhora de cotas. Porque você só gravar com essa impenhorabilidade, né, com a cláusula de impenhorabilidade, não vai te garantir, não. Então, cuidado, né, porque doação, gente, eu prefiro testamento a doação. Porque doação, meus amigos, para você reverter é complicado. Então, quando você fala, eu doei, mas vou falar mais das cláusulas, né, de limitação de propriedade aqui, impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade. Eu doei, mas eu preocupei com relação, eu deixei claro com relação a manter os poderes políticos/econômicos, também, né, lidos aí como administrativos da empresa, comigo, doador. Eu não gosto disso. Eu prefiro fazer o testamento falando que no caso de falecer, as cotas serão transferidas lá na proporção, etc. E sei que vai ter que pagar o ITCD depois, sei que vai ter que
eventualmente, né, vai-se testamento a sua validação junto ao judiciário, enfim. Sei que é mais custoso. Mas a doação, gente, ela não tem volta. Então tem que ter sempre isso em mente. Eu conto uma piadinha infame. Eu acho que eu já contei ela aqui só uma ou duas vezes, então acho que eu posso até contar três. Né? Porque essa piadinha eu conto toda vez que eu vou falar sobre planejamento sucessório patrimonial, mas ela ilustra bastante o tanto que é importante o cuidado, a cautela com relação ao instrumento correto para ser utilizado. Por aí eu estou falando dessa questão da doação, que olha o perigo. O testamento você pode levantar num dia, tá com o testamento de um jeito, amanhã você muda de outro. Né? E aí a piadinha que eu conto, para não ficar sem contar, é daquele amigo que estava lá acamado, já há muito tempo, sem falar, sem ouvir, e aí recebe a visita do outro amigo, esse amigo de velha data, acolhido pelos familiares, vai até a cama do seu amigo que estava lá sem falar, sem ouvir, e aí fica lá por um momento com esse amigo e que recebe e ouve a confissão daquele que se dizia que estava sem falar e sem ouvir já há muito tempo. Seguinte confissão: olha, um amigo, pode ficar tranquilo, eu estou ouvindo muito bem, estou falando também. Só que depois que eu fingi que eu não estava ouvindo, eu já mudei meu testamento umas 3 ou 4 vezes, né? Então, assim, essa piadinha infame ilustra que o planejamento sucessório patrimonial ele não é estanque, ele é dinâmico. E quando você vai para o caminho da doação, né, que seja de cotas, que seja com todos esses cuidados de manter o poder político, administrativo, né, poder político / econômico, também conhecido como poder administrativo da sociedade, mesmo quando você grava com essas cláusulas, né, de imperabilidade, nesse caso aqui de não transferência, né, de vedação de transferência, de incomunicação com relação a terceiros, essas cláusulas não são absolutas, porque elas vão ser interpretadas de acordo com a circunstância. E aí você pode correr o risco de, numa eventual situação lá que os seus herdeiros, o herdeiro do seu cliente, esteja lá, deu uma louca, está dando cano em todo mundo no mercado, uma situação extrema, você pode correr o risco de ter uma surpresa indesejada de penhora de cotas, mesmo com cláusula de impenhorabilidade. Eu expliquei por quê nas nossas aulas para trás. Então, cuidado com relação a isso.